Os Arquivos Magnus. Episódio 9. Amor de Pai. Depoimento de Julia Montauk a respeito das ações e motivações de seu pai, o assassino serial Robert Montauk. Depoimento original dado em 3 de dezembro de 2002. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Meu pai era um assassino. Não tem como negar agora. A polícia encontrou mais provas do que precisava disso e eu mesma vi o galpão dele. Não tô aqui para limpar o nome dele. Não tem porquê também. Afinal, ele morreu na prisão ano passado. 7 anos não é muito numa prisão perpétua, mas duvido que fosse a liberdade condicional que ele esperava. Desculpa, acho que eu exagerei. Ainda assim, é por causa da morte dele que eu consigo contar essa história. Eu nunca me senti realmente livre para dizer isso antes. Eu sempre esperei que ele falasse sobre tudo isso quando a mídia ficou louca com o julgamento, mas por algum motivo ele ficou quieto. Acho que entendo um pouco mais agora o motivo dele nunca falar sobre, preferindo deixar as pessoas tirarem as próprias conclusões. Mas na época, eu não conseguia compreender porque ele só ficava lá sentado, deixando os outros falarem por ele. Mas quero contar para alguém agora, e eu só terminei minhas sessões de terapia indicadas pelo tribunal recentemente. Então prefiro não falar com tabloides e ver "Meu pai matou para alimentar a magia negra, diz filha do monstro", na página 7 da edição do fim de semana. Então sobram vocês. Não sei se eu chamaria essa instituição de respeitável, mas é melhor do que nada. Então meu pai matou pelo menos 40 pessoas nos 5 anos antes de ser preso, em 1995. Não vou contar os detalhes mais sombrios. Se quiser isso, pode procurar Robert Montauk no arquivo de jornais de qualquer biblioteca. Vai ter muito disso lá. Os jornais claramente não se importaram muito com o bombardeio americano, porque em abril daquele ano só falavam do meu pai. Também tem alguns livros sobre ele. Nenhum que eu recomende, mas acho que 100 Corpos no Galpão de Ray Cowan é o mais próximo que dá para chamar de confiável. Mas ele ensinou que eu era cúmplice, mesmo eu tendo 12 anos na época. Honestamente, eu descobri a maioria dos detalhes pelos jornais e no julgamento, igual todo mundo. Meu pai passou a minha infância matando dúzias de pessoas e eu não fazia ideia. Mas quanto mais eu penso naquele tempo, mais certeza tenho de que tinha algo mais acontecendo. Não tenho nenhuma teoria do que tudo isso significa, mas eu só preciso colocar isso no papel. E esse é um lugar tão bom quanto qualquer outro. Eu sempre morei na mesma casa em York Road, lá em Dartford. Mesmo agora, depois de tudo e o que eu sei que aconteceu lá, não consigo me mudar. Até onde eu sei, o galpão veio com a casa. Sempre teve lá no jardim, velho, de madeira e silencioso. Não lembro de ser usado até o dia depois da noite que minha mãe desapareceu. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Minha memória do começo da infância é meio bagunçada. São imagens isoladas e impressões, mas eu lembro da noite que ela sumiu como se fosse ontem. Eu tinha 7 anos, e tinha ido no cinema naquela noite pela primeira vez na vida. Fomos assistir Convenção das Bruxas, no antigo ABC, na Avenida Shaftesbury. Eu tinha visto filmes antes, claro, na nossa pequena TV da sala de estar, mas ver um filme na telona foi fascinante. O filme mesmo foi horripilante. E mesmo agora eu diria que é bem mais assustador do que qualquer filme de criança devia ser. Lembro que passei boa parte do filme quase chorando, mas fiquei orgulhosa de não ter chorado no fim das contas. Quando chegamos em casa, eu fiquei acordada por um bom tempo. Aquela cena quando o Luke é transformado num rato ficou repetindo na minha cabeça, e por algum motivo isso me deixou com medo demais para dormir.
Foi aí que eu ouvi uma batida lá de baixo, como algo pesado caindo no chão. Não tinha um relógio no meu quarto, então eu não fazia ideia da hora, mas lembro de olhar para a janela e perceber que o mundo estava escuro e completamente silencioso. Teve outra batida e eu decidi descer para ver o que era. Tava completamente escuro lá embaixo, e eu tentei fazer silêncio para ninguém saber que eu tinha descido. O quarto degrau de cima da escada sempre fez barulho, ainda faz, inclusive, mas eu acho que nunca rangeu tão alto quanto naquela noite quando eu desci devagar. As luzes estavam todas apagadas lá, menos a da cozinha, que dava para ver do final das escadas. Entrei na cozinha e vi que estava vazia. A porta dos fundos aberta e dela vinha uma brisa tão gelada que me fez tremer nos meus pijamas. Vi algo brilhando na mesa. Quando eu alcancei para pegar, descobri que era o pingente da minha mãe. Eu sempre achei ele lindo. Era de prata, com um formato abstrato de uma mão, com um símbolo que eu acho que devia ser um olho fechado. Mas eu nunca vi ela tirar o pingente. Na minha cabeça de criança, eu achei que ela tinha deixado ele na mesa. Um acidente, e que a porta aberta não significava nada. Voltei lá para cima, segurando com força o colar para devolver para ela. Ela não estava na cama, claro. O espaço do lado do meu pai dormindo vazio. Toquei no ombro do meu pai com cuidado e ele acordou. Perguntei onde a mamãe estava e ele começou a falar alguma coisa, mas logo viu a corrente de prata nas minhas mãos. Ele pulou da cama e começou a se vestir. Enquanto eu colocava a camisa, ele me perguntou onde eu tinha encontrado o colar. E eu contei, na mesa da cozinha. Me seguindo até lá, o olhar dele logo virou para a porta aberta e ele parou. Ao invés de sair, ele foi até a pia da cozinha e abriu a torneira. Na mesma hora, um líquido preto e sujo começou a sair, e o cheiro forte de água salgada me atingiu. Mas na época eu não sabia o que era. Naquela hora, a luz da cozinha queimou e ficou tudo escuro. Meu pai disse que estava tudo bem, para eu voltar para a cama. As mãos dele tremeram um pouco quando ele pegou o pingente, e eu não acreditei nele, mas fiz o que ele mandou mesmo assim. Não sei quanto tempo fiquei lá deitada, esperando pelo meu pai naquela noite, mas eu sei que já estava ficando claro quando eu finalmente dormi. Eventualmente eu acordei. A casa estava silenciosa e vazia. Eu tinha perdido a hora do ônibus da escola, mas tudo bem, porque eu não queria sair de casa. Só fiquei lá sentada na sala, quieta e parada. Já estava anoitecendo de novo quando meu pai finalmente voltou. Ele estava pálido e mal olhou para mim. Só foi até o armário e encheu um copo de uísque. Sentou do meu lado, bebeu tudo e disse que minha mãe se foi. Eu não entendi. Eu ainda não entendo. Mas ele disse com tanta finalidade que eu comecei a chorar. E demorei a parar. Vocês já devem ter lido em algum lugar que meu pai era policial. Então eu, criança, só achei que a polícia tinha procurado pela minha mãe e não conseguiram encontrar. Foi só muito tempo depois que eu descobri que ela nem tinha sido reportada como desaparecida. Até onde eu sei, meus avós já eram falecidos, então ninguém percebeu que ela se foi. O que é estranho, já que eu tenho vagas lembranças dela levar amigos em casa antes de sumir. Todo mundo acha que ela foi uma das primeiras vítimas do meu pai, mas nunca teve evidência o bastante para adicionar na contagem. Mas isso não faz diferença. Se vale de alguma coisa, eu não acho que foi ele. Não vou negar que faz sentido visto de fora, mas eu lembro que ele ficou devastado quando ela desapareceu. Ele começou a beber muito. Acho que ele tentou cuidar de mim o melhor que podia, mas acabava desmaiando na cadeira dele na maioria das noites. E foi aí que ele começou a passar muito tempo no galpão. Eu não pensava muito sobre aquele lugar antes. Até onde eu sabia, aquela cabana de madeira era a casa de várias aranhas e ferramentas de jardinagem enferrujadas que meus pais usavam uma vez no ano para atacar a vegetação selvagem do nosso jardim dos fundos. Mas logo depois da minha mãe desaparecer, um cadeado grosso foi colocado na porta, e meu pai começou a passar muito tempo lá dentro. Ele disse que estava fazendo coisas com madeira, e às vezes eu ouvia sons de ferramentas pesadas lá de dentro. E ele me dava algum enfeite de madeira de presente, mas na maior parte do tempo era silêncio total. Acho que isso devia ter me incomodado mais, as horas que ele passava lá, e aquele cheiro estranho que eu sentia às vezes, de carne enlatada.
mas eu nunca realmente prestei muita atenção, e eu tinha que lidar com o meu próprio luto na época. Ele passava muitas noites fora também. Geralmente eu acordava de um pesadelo com a casa vazia e silenciosa. Procurava por ele sem encontrar. Nunca me preocupei muito com isso por algum motivo. Não como quando minha mãe sumiu. Eu sabia que ele ia voltar, quando tivesse acabado de fazer o que eu tinha decidido que eram coisas de polícia. Às vezes eu ficava acordado até ele voltar. Uma dessas vezes eu escutei ele entrando no meu quarto. Fingi que estava dormindo. Não sei porquê, mas eu achei que ele ia brigar comigo se visse que eu estava acordada. Ele chegou perto e fez carinho no meu rosto. Tinha um cheiro estranho na mão dele. Naquele tempo eu não conhecia o cheiro de sangue, ainda mais misturado com o fraco cheiro de água salgada. Ele falou bem baixinho para mim então, achando que eu estava dormindo. Prometeu me proteger, que com certeza não ia deixar que me pegasse também. As palavras eram meio tremidas. Acho que ele estava chorando. Quando ele saiu, abri os olhos só o bastante para conseguir ver ele. Ele ficou lá, parado na porta, com as mãos no rosto, vestindo um macacão cinza claro, manchado com alguma coisa preta e grossa. Muitas vezes eu queria ter perguntado ele sobre aquela noite. Me pergunto se ele soubesse que eu estava acordada, se eu tivesse perguntado naquele momento de fraqueza. Bem, é tarde demais para isso agora. Com o passar dos anos, eu percebi que meu pai se machucava bastante. E raramente eu via ele sem algum tipo de curativo, atadura ou machucado visível. Também encontrava algumas manchas ou gotas de sangue no chão e nas mesas da casa, principalmente no corredor. Fiquei boa em limpar isso e nunca me ocorreu pensar sobre de onde vieram. Eu só achava que era o sangue do meu pai. Ele começou a ficar em casa de dia e me disse que tinha sido passado permanentemente para o turno da noite. Eu acreditei nele, claro. E foi só depois da prisão dele que eu descobri que nesse ponto ele já tinha pedido demissão da polícia. Não sei de onde vinha o dinheiro depois disso, mas ele sempre teve bastante. Sabendo o que eu sei agora, soa terrível dizer isso, mas esses foram alguns dos melhores anos da minha infância. Eu tinha perdido minha mãe, mas meu pai me tratava muito bem e parecia que íamos superar a dor juntos. Eu sei que fiz ele parecer um alcoólatra distante que vivia no galpão, mas isso geralmente acontecia à noite, e ele passava os dias comigo. Só lembro dele entrar lá de dia uma vez. Foi uns 2 anos depois da minha mãe desaparecer. Acho que eu tinha uns 10 anos. O telefone da cozinha tocou e meu pai estava no andar de cima. Meu pai tinha acabado de me permitir atender o telefone, então eu estava animada para tomar conta dessa nova responsabilidade. Peguei o telefone e disse o meu roteiro memorizado. Olá, residência dos Montauk? Uma voz de homem pediu para falar com meu pai. Era uma voz ofegante, como um senhor de idade. E na época eu tinha decidido que tinha um sotaque alemão. Apesar que, quando eu era mais nova, muitas nacionalidades e sotaques se misturavam na minha cabeça e eu chamava tudo de alemão. Sobre o que seria? Eu perguntei, já que eu tinha todo um roteiro memorizado e queria usar o máximo possível. Ele pareceu surpreso e disse preocupado que era coisa do trabalho do meu pai. E eu perguntei se ele era da polícia. E depois de uma pausa, ele disse sim. E me pediu para dizer para meu pai que era o detetive Rainer na linha, com um caso novo para ele. Aí meu pai desceu para a cozinha para ver quem estava ligando. Eu contei para ele, que na mesma hora ficou pálido. Ele pegou o telefone, mas não falou, só escutou com atenção. Depois de 1 minuto, ele me mandou ir para o meu quarto, porque isso era conversa de adulto. Eu fui subindo, mas, chegando no topo das escadas, a lâmpada apagou. As lâmpadas lá em casa quebravam muito. Meu pai dizia que a fiação era mal feita. Então, mesmo naquela idade, eu já era boa em trocar lâmpadas. Então, eu desci de novo para pegar uma nova. Chegando no armário onde guardamos as lâmpadas, escutei a voz do meu pai vindo da cozinha. Ele ainda estava no telefone e parecia nervoso. Escutei ele dizendo: "Não, ainda não. Faça você mesmo." Depois ele ficou muito quieto e escutou, antes de finalmente dizer ok, que ele ia fazer assim que possível. Ele desligou
e depois foi pegar alguma coisa para beber. Ele passou o resto do dia no galpão. Durante a investigação sobre meu pai, tinha uma pergunta que sempre me faziam: se eu sabia onde estavam os restos dos corpos. E eu disse a verdade, que não fazia ideia. Eles diziam que queriam confirmar a identidade das vítimas, o que era meio difícil de fazer com o que tinha encontrado. Eu não sabia onde encontrar os corpos, mas também não contei para eles que talvez tivesse outro jeito de identificarem as vítimas. As fotos do meu pai. Eu não disse nada porque eu não sabia onde ele guardava elas, e pensei que só ia piorar se não conseguissem encontrar. Mas sim, meu pai tirou fotos. Durante aqueles 5 anos, eu comecei a perceber cada vez mais rolos de filme fotográfico pela casa. Isso me deixou meio confusa, já que, apesar de eu e meu pai viajarmos um pouco nas férias, nós nunca tirávamos muitas fotos. Perguntei ele sobre isso e ele disse que estava tentando aprender fotografia, mas que ele não confiava em ninguém para revelar as fotos dele. Parece que ele teve problemas com isso no passado. Falei para ele fazer um quarto escuro para revelar ele mesmo. Tinha visto um desses em Os Caça-Fantasmas 2 na TV no Natal, e eu adorava a ideia de ter um quarto desses. Ele ficou muito animado e disse que ia transformar o quarto de hóspedes nisso. Então me avisou que quando ficasse pronto eu nunca podia entrar lá sem permissão, porque tinha vários produtos químicos perigosos envolvidos. Eu não ligava, eu só fiquei feliz de ter uma ideia que fez o meu pai tão feliz. Naquele verão, meu pai fez um quarto escuro no quarto de hóspedes, para revelar fotos. Como no galpão, ele ficava trancado lá há muito tempo, mas às vezes ele me deixava entrar. E revelamos fotos de carros e árvores ou qualquer coisa que uma criança de 10 ou 11 anos achava legal tirar foto. Mas na maioria das vezes meu pai trabalhava sozinho lá dentro e com a porta trancada. Ele quase pareceu feliz naqueles últimos 2 anos. Só entrei lá sem ele ver uma vez, poucas semanas antes dele ser preso. Era uma noite de sábado no final do outono e meu pai tinha saído de casa. Passei o dia assistindo TV e lendo, mas começou a escurecer e eu percebi que ainda estava sozinha e entediada. Passando pela porta do que agora era o nosso quarto escuro, vi que a chave ainda estava na fechadura. Às vezes eu lembro daquele dia e me pergunto se meu pai deixou ela lá por querer. Ele tinha tomado tanto cuidado por tantos anos e um dia ele só esqueceu. Eu sabia dos perigos, mas alguma coisa dentro de mim não conseguiu resistir. Não tinha nenhuma foto guardada lá. Até hoje eu não sei onde meu pai guardava as fotos reveladas dele, mas tinha uma dúzia de imagens penduradas secando. Ainda lembro claramente. Branco e preto e o vermelho profundo do quarto escuro. Cada foto era o rosto de uma pessoa, bem de perto e sem expressão, os olhos vidrados e sem brilho. Eu nunca tinha visto cadáveres antes, então eu não entendi o que estava na minha frente. Cada rosto tinha linhas pretas grossas, formando símbolos que eu não reconhecia, mas estavam claramente desenhados nos rostos mesmo, não nas fotos. Eu não lembro muito bem dos símbolos, só dos rostos, apesar de não ter ninguém que eu conheça. Nem pareciam com nenhuma foto que a polícia me mostrou depois. Eu nunca mais voltei lá depois de fechar a porta naquele dia. Passei as semanas depois disso pensando se eu devia ter contado para meu pai. Eu não sabia o que eu tinha visto, não de verdade, mas parecia um segredo ruim e eu não sabia o que fazer. Finalmente eu decidi contar para ele. Ele estava bebendo no sofá e desligou a TV assim que eu disse que entrei no quarto. Ele não me interrompeu enquanto eu contei o que vi. Só me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Quando terminei de falar, ele levantou e veio até mim. Então me deu o último e mais longo abraço. Ele pediu para eu não odiar ele. E disse que ia acabar logo. Então se virou para ir embora. Eu não fazia ideia do que ele estava falando, mas quando eu perguntei, ele só disse que era para eu ficar no meu quarto até ele voltar. E foi embora. Eu fiz o que ele mandou. Fui pro meu quarto e deitei na cama tentando dormir. O ar parecia pesado
E no fim das contas eu acabei passando a noite olhando para a rua pela janela. Eu estava esperando por alguma coisa, mas não sei o que. Lembro que começou às 2h47 da madrugada. Eu finalmente tinha um despertador e a imagem ainda está clara na minha memória. Eu estava com sede e desci para pegar um copo d'água. Liguei a torneira, mas o que saiu foi um grosso fio de água salgada marrom cor de lama. Tinha um cheiro horrível e eu congelei quando lembrei da última vez que isso aconteceu. Meu pai ainda não estava em casa e eu fui para a sala olhar desesperada pela janela, esperando ver ele voltando na rua. Eu estava morrendo de medo. Enquanto eu olhava para a rua, percebi que as luzes dos postes cobriam muito pouco dela. Esticavam muito longe, mas não tanto quanto deviam. Tinham menos luzes do que devia ter, com certeza. Então vi a luz no fim da rua piscar e apagar. Não tinha lua no céu daquela noite, e todas as casas estavam quietas. Quando os postes apagaram, só tinha escuridão. O poste mais próximo falhou. Então o próximo e o próximo. Um cobertor de escuridão rolando lentamente, vindo sem pressa até mim. As poucas luzes ligadas nas casas da rua também sumiram, enquanto a onda se aproximava. E eu só sentei lá, sem conseguir desviar o olhar. Finalmente chegou na nossa casa, e de uma vez todas as luzes se foram, e a escuridão entrou. Escutei uma batida na porta da frente, firme, sem pressa e insistente. Silêncio. Eu não me mexi. A batida veio de novo, mais forte dessa vez, e eu escutei as dobradiças da porta se balançarem. Foi ficando cada vez mais alto, e parecia cada vez menos como uma pessoa batendo e mais como carne molhada se debatendo com tudo na madeira forte da porta da frente. Me virei e corri para o telefone. Peguei e ouvi que estava funcionando. E eu teria chorado de alívio nessa hora, se não tivesse chorando de medo. Disquei o número da polícia e assim que atenderam eu comecei a falar loucamente o que estava acontecendo. A moça do outro lado foi paciente e continuou insistindo para eu dar o endereço, até que finalmente eu consegui me acalmar. Quase na mesma hora que eu falei para ela onde estava, escutei a porta da frente começar a quebrar. Larguei o telefone e corri até os fundos da casa. Enquanto isso, ouvi a porta explodir atrás de mim e escutei um rugido. Era muito alto, profundo e ofegante, como um animal selvagem. Mas tinha um timbre estranho que até hoje eu nunca consegui descrever muito bem. Não importava para onde eu virava, o som parecia estar vindo da escuridão bem atrás de mim. Eu não tive tempo de pensar nisso enquanto eu corri para o Jardim dos Fundos e vi uma luz que eu não esperava. Lá, na minha frente, estava o galpão. Ele tinha um brilho azul fraco, pulsante, saindo de cada pequena abertura. Mas eu não parei, já que ouvi o rugido ainda vindo atrás de mim. Corri até lá e puxei a porta. O galpão não estava trancado. E até hoje eu não sei se isso foi bom ou ruim. A primeira coisa que eu vi quando abri a porta foi meu pai, banhado na luz azul pálida. Não consegui ver nenhuma fonte para esse brilho, mas era tão brilhante. Ele estava ajoelhado no centro de um padrão desenhado de giz no chão de madeira. Na frente dele, um homem que eu não conhecia deitado, claramente morto. O peito aberto, ainda sangrando. Em uma das mãos, meu pai tinha uma faca bizarra, e na outra, o coração do homem. Meu pai estava cantando, e enquanto a música subia e descia, o coração na mão dele batia com o ritmo, e a luz azul aumentava e diminuía junto. Olhei para as paredes e vi que estavam cobertas por prateleiras, todas com jarros de vidro, cheios do que depois me disseram ser formol, e um único coração em cada, também batendo junto com aquele que ainda pingava na mão do meu pai.
Foi estranho perceber isso na época, mas lembro que o homem morto tinha o mesmo pingente da minha mãe. Uma mão prateada com um desenho de um olho fechado. Não sei quanto tempo eu fiquei lá olhando. Podem ter sido horas ou só alguns segundos. Mas aí eu ouvi aquele rugido atrás de mim e senti uma presença tão perto que dava para sentir a escuridão nas minhas costas. Antes de eu conseguir reagir, me mexer ou gritar, o canto do meu pai chegou ao ponto mais alto e ele enfiou a adaga no coração pulsante. De uma vez, a presença sumiu e o brilho azul morreu. Não dava mais para ouvir os corações batendo. No silêncio, eu escutei as sirenes da polícia vindo de longe. Ouvi meu pai dizer que sentia muito. Então ele começou a correr. O resto você já sabe. Perseguição, julgamento, prisão, morte. Dizem que tinham 40 corações naquele galpão, sem contar com a última vítima. Mas claro que a polícia só chegou quando tudo que sobrou era um armário horroroso de troféus. Seja lá o que for que eu vi meu pai fazer, os efeitos já tinham sumido. Eu não sei por que meu pai fez aquilo, e duvido que eu vá descobrir algum dia. Mas quanto mais eu penso nisso tudo, mais tenho certeza de que ele teve seus motivos. Fim do depoimento. Não há muito mais o que ser dito aqui. Os relatórios policiais sobre Robert Montauk são previsivelmente completos, e há poucos detalhes a serem acrescentados. A grande maioria das pesquisas sobre esse caso já foi feita pela comunidade de entusiastas de assassinos em série que, embora estranha e profundamente perturbadora, muitas vezes prova ser surpreendentemente útil em casos de alta publicidade como este. Além do corpo de Christopher Lorne, 40 corações conservados foram recuperados do galpão de Robert Montauk. Eles foram dispostos nas paredes em prateleiras individuais, formando padrões de 11 corações em cada parede interna e 7 na parede da porta. As fotos dos padrões correspondem a várias fórmulas da geometria sagrada, mas não parecem corresponder exatamente a nenhuma seita específica. Possivelmente significativo também é o fato de que o resto dos corpos nunca foram encontrados. O símbolo nos dois pingentes é o da Igreja do Povo da Hóstia Divina, um pequeno culto que surgiu da figura do ex-ministro pentecostal Maxwell Rayner, em Londres, durante o final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu sabia que reconhecia o nome do depoimento 11-06922, embora atualmente pareça apenas uma coincidência. Christopher Lorne era membro da igreja e sua família não tinha tido notícia dele nos 6 anos anteriores ao seu assassinato. O próprio Sr. Rayner desapareceu da vista do público por volta de 1994, e o grupo se fragmentou pouco depois. A polícia fez muitas tentativas de tentar dar seguimento a esta pista no caso de Montauk, mas nunca conseguiu localizar nenhum membro aberto a prestar um depoimento. A casa em York Road continua tendo moradores, embora os atuais proprietários tenham derrubado o galpão há mais de uma década e substituído por um pátio. Robert Montauk morreu na prisão de Wakefield em 1º de novembro de 2002. Ele foi esfaqueado 47 vezes e sangrou até a morte, antes que alguém o encontrasse. Depois de ler este depoimento, 3 pontos interessantes foram levantados. Nenhum culpado ou arma jamais foi encontrado conectado ao assassinato. Ele estava aparentemente sozinho em sua cela naquele momento, que deveria estar trancada. E no momento de sua morte, a lâmpada em sua cela explodiu, o deixando na escuridão. Fim da gravação.